Falar, saindo do poço. Quantas vezes nós já caímos em alguma situação, em algo inesperado, algo que aconteceu com nossas vidas e nós não esperávamos que acontecesse? Quantas vezes nós furamos um pneu e não estava programado para furar aquele pneu? Quantas vezes você já sofreu um acidente, caiu de bicicleta, caiu sozinho, bateu o carro? Algo inesperado aconteceu. Às vezes os seus planos, as suas intenções eram as melhores possíveis. Quantas vezes a sua intenção foi ajudar alguém e aquela pessoa estava mal-humorada e ela vem e ela simplesmente não aceita a sua ajuda e ainda briga, xinga com você. E a sua intenção era só ajudar, era só fazer um favor para ela. Então nós pegamos e nos frustramos, nos fechamos, muitas vezes não sabemos como reagir a essas situações. Hoje nós vamos falar como sair do poço. De que maneira que eu posso sair do poço? Eu não sei onde você está, eu não sei como que está a sua vida, qual é o poço que você se enfiou. Se é um poço de amargura, de pessoas que te magoaram, te feriram, se é um poço da miséria, onde a sua vida financeira está destruída, se é o poço do divórcio, onde o seu casamento você acha que não tem mais solução. Eu não sei como é o nome desse poço que você está, poço da depressão, poço da ansiedade, poço da frustração. Qual é o nome do poço que você está vivendo? O poço da decepção, o poço que você não consegue sair. Você está clamando e está pedindo por ajuda, mas ninguém vem te ajudar. Qual é o nome desse poço? Nós precisamos dar nome às coisas. Eu não sei como está a sua vida, mas eu quero aqui retratar um pouco da vida de José. Quando ele vem, cumprindo ali uma ordem do seu pai, um menino alegre, feliz, está indo lá para falar com seus irmãos. Gênesis 37, verso 18. E quando os seus irmãos viram ele de longe, antes que aproximasse deles, conspiraram contra ele para matá-lo. Olha o que está acontecendo com José. José está vindo para ajudar os seus irmãos. José está feliz em ajudar os seus irmãos, mas os seus irmãos estão planejando matá-lo. Lembra que nós falamos ontem aqui sobre os homens amarem a si mesmos, sobre eles desejarem só aquilo que é bom para eles? Aqui eles estavam combinando uns com os outros de tirar a vida de José. Eles estavam tirando sarro, eles estavam falando: "Ei, olha lá quem está vindo, o sonhador." No contexto anterior, você deve conhecer essa história. Se você não conhecer, depois você pode lê-la. E aqui ele diz que José teve sonhos e José compartilhou seus sonhos. José compartilhou com seu pai, José compartilhou com os seus irmãos, e ali cada um deles teve a interpretação. José não interpretou aquele sonho, José só contou o sonho. E eles pensaram: será? José vai governar sobre mim? José vai governar sobre o meu pai? José vai governar sobre os nossos irmãos? Quem é José para governar? Muitas vezes as pessoas que estão à nossa volta, pessoas que nós amamos, pessoas queridas, elas nos subestimam. Elas falam: quem é esse aí para vir e assumir algum posto de autoridade, para vir e tomar algum lugar, para ser maior do que eu? Já sei o que nós vamos fazer. E os homens fazem planos e planos para destruir. Talvez você não faça algo para destruir outra pessoa, mas olha o que a Bíblia diz: se aquele que pode fazer o bem e não faz, ele já está pecando. Quantas vezes nós nos omitimos de fazer o bem? Aqui os irmãos de José, eles estavam planejando. Quantos irmãos ali poderiam fazer o bem e não fizeram? Vamos ler o texto só para você compreender o que eu estou falando. Vamos, pois,
matá-lo e lançá-lo em uma cova. E diremos: algum animal o devorou, e veremos o que se tornará os seus sonhos. Muitas pessoas, elas querem fazer de tudo para destruir os seus sonhos. Mas Rúben, ouvindo isso, o livrou de suas mãos e disse: não matemos. Rubens, ele falou assim: eu posso fazer o bem, eu posso fazer algo diferente. Sabe o que eu vejo aqui? Que no meio de uma confusão, no meio da multidão, onde todo mundo está tentando fazer algo, você pode se levantar e ser a diferença. Você pode falar: ei, não vamos matar, não vamos fazer esse mal, não. Nós podemos fazer o bem para ele. Nós podemos agir de forma diferente. Não vamos derramar um sangue inocente. Não vamos matá-lo. Rúben aqui, ele se posiciona, ele faz a diferença entre os seus irmãos. A minha vida, a sua vida, tem feito a diferença nos ambientes onde você está? Você se posiciona muitas vezes contra a liderança, contra aquilo que está sendo feito de maneira errada, de maneira contrária ao que a palavra diz? Ou você se oculta e você fala amém para tudo? Rúben aqui, ele podia ter ficado quieto, não falado nada, não confrontado os seus irmãos, mas Rúben se posiciona e diz: não matemos, e a Bíblia diz que livrou das mãos. A ira daqueles irmãos ali era para matar José, era para derramar o seu sangue, iam jogar ele numa cova, iam falar que um animal o tinha devorado. E Rúben disse: não derramei sangue, mas lançai-o nessa cova, que está no deserto, e não ponde as mãos sobre ele. Disse isso, a fim de livrá-lo de suas mãos, para fazê-lo voltar ao seu pai. A intenção de Rúben era que José pudesse retornar para o seu... Desculpa. A intenção de Rúben era que José pudesse voltar, retornar para o seu pai. E aconteceu que quando José havia chegado a seus irmãos, eles despiram José de a túnica de muitas cores que estava nele. E eles o tomaram e o lançaram em uma cova. E a cova estava vazia, não havia água nela. A água, ela simboliza a vida. O que eu entendo aqui, que para José, a sua vida tinha acabado. José não esperava que os seus irmãos tirassem dele o presente que o seu pai lhe tinha dado. Quantas pessoas já tiraram o presente que o seu pai lhe deu? Quantas pessoas já lhe traíram, já lhe roubaram, já rejeitaram você, já colocaram você numa situação onde você olhava para os lados e não via saída. Você olhava para todos os lados e não tinha ninguém para te ajudar. De repente, você pode estar lá dentro de um poço, clamando por socorro. Só que você precisa dizer, você precisa falar, você precisa identificar qual é o poço que você está. Qual é o poço que você entrou? Tem pessoas que estão no poço do pecado, tem pessoas que estão no poço da traição, no poço da mágoa, no poço da angústia, no poço da decepção. O José estava aqui dentro de um poço. E eles sentaram-se para comer pão, e levantaram seus olhos e olharam, e eis que uma companhia de ismaelitas vinha de Gileade, com seus camelos, carregando especiarias e bálsamo, e mirra, e transportando para o Egito. E Judá disse a seus irmãos: que proveito haverá se matarmos nosso irmão e escondermos seu sangue? O que eu ganho com isso? Mais ou menos isso que Judá falou. Vinde, vendamo-los aos ismaelitas, e nossas mãos não sejam sobre ele, pois ele é nosso irmão e nossa carne. E seus irmãos ficaram satisfeitos. Então passavam ali mercadores midianitas, e eles tiraram e levaram José da cova,
E venderam José aos ismaelitas por 20 peças de pratas, e eles trouxeram José ao Egito. E Rúben retornou à cova, e eis que José não estava na cova, e ele rasgou as suas vestes. E ele retornou aos seus irmãos e disse: o menino não está, e eu para onde irei? E eles tomaram a túnica de José, mataram um cabrito, e mergulharam a túnica no sangue. E eles enviaram a túnica de muitas cores e a levaram ao seu pai. E disseram: achamos isso, vê agora se é ou não a túnica do teu filho. E ele reconheceu e disse: é a túnica de meu filho. Uma fera o devorou, José sem dúvida foi rasgado em pedaços. E Jacó rasgou suas vestes, e colocou o pano de saco sobre os seus lombos, e lamento por seu filho durante muitos dias. E todos os seus filhos e todas as suas filhas se levantaram para consolá-lo, mas ele recusou ser consolado. E ele disse: pois eu descerei ao túmulo lamentando meu filho. Assim seu pai chorou por ele, e os midianitas o venderam ao Egito, a Potifar, oficial de Faraó e o capitão da guarda. José, ele estava dentro de um poço. E ele estava clamando para sair daquele poço. Ele estava pedindo ajuda para os seus irmãos. Eu acredito que um menino naquela idade, aproximadamente 17 anos, um jovem, um adolescente, sem tantas experiências, talvez foi a primeira vez que ele caiu no poço. Talvez foi a primeira vez que ele se viu traído pelos seus irmãos. Ele não imaginava a maldade que estava no coração dos seus irmãos. Eu penso que Rúben deve ter saído de perto ali dos seus irmãos para buscar uma corda, buscar uma ajuda, buscar alguma ferramenta, algum instrumento que pudesse tirar José de dentro da cova. Quando nós estamos dentro da cova, existem pessoas que estão buscando recursos para nos tirar de dentro da cova, mas outras pessoas estão fazendo de tudo para nos frustrar, para não nos deixar cumprir o propósito ou o plano de Deus. O que eu entendo aqui, que os irmãos de José queriam ver José longe para que os planos do Senhor, os sonhos que Deus tinha dado para José não se cumprissem. Existem pessoas muitas vezes próximos a nós, pessoas que estão tão perto, que nós achamos que nos amam, mas que na verdade elas querem fazer de tudo para que os planos, os sonhos que Deus nos deu não se cumpram. Por isso é tão importante a gente saber, ter discernimento espiritual com quem a gente fala, para quem a gente conta os nossos sonhos, os nossos projetos, os nossos planos. Mas não importa para quem você contou, não importa para qual pessoa tenta se levantar contra você. O importante é você reconhecer que quando Deus está tirando você do poço, quando Deus está tirando você da cova, quando você está saindo do poço, as coisas não precisam ser da maneira que você planejou que fosse. Talvez quando os irmãos de José veem ali os midianitas vindo e eles vendendo, José para os ismaelitas, vendendo o José por 20 peças de prata. Talvez José não imaginava que os seus irmãos teriam coragem de vê-lo sendo vendido como escravo, de vendê-lo como escravo. Talvez você não acredita que as pessoas estão podendo te ajudar, mas estão te traindo. Estão vendo quanto que elas podem lucrar em cima de você, querendo te explorar. Quantas pessoas querem só aquilo que você pode dar. Se você está dando um resultado financeiro para elas, elas querem você por perto. Mas se elas não estão tendo um resultado, elas não querem você por perto. Não fique ligado a pessoas que só querem saber quanto que vão ganhar em cima de você, quanto que essa pessoa vai lucrar em cima de você. E não espere que essas pessoas façam aquilo que você tem a expectativa. Não se frustre porque as pessoas não fizeram conforme você queria que elas fizessem. José provavelmente queria vestir a sua capa de novo, voltar para a casa do seu pai, a um lugar onde ele se sentia protegido, se sentia seguro. Mas os planos do Senhor,
Os caminhos do Senhor são diferentes do que o nosso. E a palavra diz que os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos. Talvez se José voltasse para casa, como filho ali de Israel, como um filho amado, talvez ele contasse: olha, papai, me jogaram num poço, me escravizaram, fizeram isso comigo, me humilharam, tiraram as minhas vestes, papai, me protege. Eu sei que a reação de Israel seria de proteger, porque a Bíblia diz que José era um filho amado. José era o filho mais moço, né? Tinha Benjamim ali que era o caçula, mas José era um filho amado por Israel. Ele tinha perdido a sua esposa quando Benjamim nasceu, e José ali era muito querido por ele. Talvez ele faria de tudo, até mesmo deixar os seus irmãos, né, deserdar, sei lá o que Israel faria. Mas os planos de Deus era que José pudesse sair da casa do seu pai para amadurecer, para ir para um lugar aonde Deus o iria levantá-lo. Talvez você está esperando que pessoas estendam a mão para te ajudar, pessoas que te conhecem, pessoas que sabem do que você está passando. E essas pessoas não estão te ajudando, estão te traindo, estão te vendendo, estão querendo lucrar em cima de você. O que Deus está falando é que: ei, olha para minha mão. Talvez o que José não viu, que não eram os seus irmãos que estavam tirando ele dali, mas era o próprio Deus que estava o levando. No momento, no processo, muitas vezes nós não conseguimos olhar e ver o que está acontecendo, nós só conseguimos sentir. Quem sabe José ali se sentiu traído, se sentiu rejeitado, mas ele não conseguia ver. E lá na frente, quando toda a história acontece, quando José passa pela casa de Potifar, quando a mulher de Potifar dá em cima dele, quando ele é levado para a prisão, quando ele interpreta os sonhos do copeiro e do padeiro, quando o copeiro o esquece dentro da prisão. Depois de 2 anos, quando ele é lembrado, quando ele vem, quando ele interpreta os sonhos ali do faraó, quando ele vem e assume o posto de governador, quando passa os anos de seca ali, quando começa esses anos e ele vê os seus irmãos agora comprando comida dele, vem a ira, se acende dentro dele. Agora é a hora da vingança. Aproximadamente 13 anos José ficou ali, amargurado. Talvez aquele sentimento que ele sentiu estava ainda preso dentro dele. Mas somente quando José dá um grito, quando José coloca para fora, que o Espírito Santo traz a revelação para José: ei, José, eu estava lá contigo. Quantas vezes nós tentamos no controle das nossas emoções com ferramentas, que são usadas e muitas vezes são usadas na alma através da neurociência para você controlar aquela emoção que você sentiu. Talvez José, ele tinha um controle sobre aquela traição. Quem sabe José olhou para frente e falou: já que meus irmãos me traíram, me venderam, eu vou daqui para frente. José, o que ele fez? Ele guardou dentro de si toda aquela amargura, todo aquele sentimento que ele sofreu, toda aquela rejeição, aquele abuso que ele teve pelos seus irmãos. Ele ficou guardado ali dentro dele. Mas foi no momento que ele foi confrontado, que ele voltou ali naquela cena. Ele pôde se revelar e falar para os seus irmãos aquilo que Deus lhe mostrou. Deus estava removendo a mentira que estava dentro do seu coração e trazendo a verdade. O que precisa para nós sairmos do poço. E eu repito, o poço que você entrou, ele tem um nome. Eu não sei qual é o nome do poço que você está, mas ele tem uma maneira de você sair. E ali Deus, ele quer remover a mentira. Enquanto José estava acreditando que os seus irmãos haviam lhe traído, que os seus irmãos haviam lhe vendido, enquanto José conseguia ouvir só aquilo que estava sendo dito, enquanto José só conseguia ver aquilo que os seus olhos naturais viam, Deus trouxe uma revelação para José e falou: ei, José, fui eu que guardei você dentro daquele poço.
Ali dentro daquele poço você estava seguro. Ali dentro daquele poço ninguém iria te matar. Ei, José, fui eu que mandei os gibeonitas lá para ele vir e pegar você, os ismaelitas, né? Eu estou confundindo os gibeonitas. Eu que mandei os ismaelitas lá. Fui eu que coloquei no coração dos seus irmãos que eles iriam lucrar vendendo você, mas José, o que eu tinha era um plano muito maior que você não conseguia entender naquele momento. Era um processo que era necessário você passar para amadurecer. Você era ainda um menino e eu precisava transformar você em um homem. Se eu contasse tudo o que eu iria fazer com você, José, você iria achar que não era capaz. Mas José, eu sei do seu potencial, então eu separei você pelo menos 20 anos antes de uma seca assolar toda a terra, para que você pudesse trazer e prover alimento para um povo, e você não só governaria sobre a cabeça do seu pai, sobre a cabeça dos seus irmãos, mas sobre uma nação inteira, sobre toda a terra. Os planos que o Senhor tem ao nosso respeito são muito maiores do que os nossos. Jeremias, ele fala que o Senhor está dizendo: ei, eu sei os planos que eu tenho ao vosso respeito, planos de paz e não de mal. O problema é que, através dos nossos olhos naturais, nós só conseguimos enxergar os abusos que sofremos, as traições que fomos, as pessoas que nos traíram, as pessoas que nos rejeitaram, o mal que nos sobreveio. Mas quando nós paramos de olhar com os nossos olhos naturais e permitimos Deus remover o véu e trazer a revelação dos nossos olhos espirituais, nós conseguimos enxergar o que está além do véu. Nós conseguimos enxergar o que está por trás. O Senhor, ele vem e nos revela um plano maior. José agora ele é honrado, agora ele é colocado, ele sai do poço e ele vai lá para o palácio. Agora o José, ele é o governador, ele é a maior autoridade abaixo de Faraó. Ninguém chega a Faraó a não ser José, ninguém faz nada sem José falar para fazer. E José tem ali nas suas mãos o poder da vingança, de matar os seus irmãos, de colocar eles na prisão, de fazer com eles o que ele quisesse. Mas sabe o que José decide fazer? José, ele decide perdoar. José fala: meus irmãos, não se preocupe, Deus já tratou a dor no meu coração. Deus me mostrou qual era a verdade. Eu passei anos acreditando numa mentira. Eu passei anos não me sentindo amado, me sentindo traído, rejeitado por vocês, mas eu entendi a verdade. Eu vi aonde Deus estava. O que eu quero levar você é aonde Deus estava quando você está dentro do poço. Quando você não vê saída, quando você não vê uma oportunidade de sair de dentro do poço, quando você pensa assim, não tem mais para onde eu ir, o Senhor, ele está com as suas mãos estendidas. Ele está falando: filho, filha, eu quero tirar você de dentro desse poço. Eu tenho um plano e um propósito para você que é muito maior. A pergunta é: você vai ficar quanto tempo aí dentro desse poço? Quanto tempo você vai se fazer de vítima? Quanto tempo você vai ficar lamentando? Quanto tempo você vai passar por esse processo? Até você entender que Deus está trabalhando o seu caráter, Deus está trabalhando na sua vida, e o que precisa ser mudado, aquilo que é desagradável a Deus, precisa se tornar agradável. Talvez José tinha características no seu caráter, a sua postura, a forma que ele vivia, não era a forma que Deus gostaria que ele vivesse. E ele precisou passar por cada um dos níveis de processo. Ele precisou ser traído pelos seus irmãos, ele precisou ser vendido ali como um escravo, ele precisou trabalhar como um governante dentro de uma casa para aprender como governar um reinado inteiro. Ele precisou entender como uma pessoa se sente dentro da prisão. Ele precisou entender como é uma pessoa ser presa porque merece ser presa, e uma pessoa ser presa como injustiçada, presa ali inocente. José passou por todos os processos
para poder liderar, para poder governar, para poder exercer aquilo que Deus tinha preparado para ele exercer. Todas as fases da sua vida, cada uma delas é uma experiência que você está tendo, é um experimento, é algo necessário para Deus te passar para o próximo nível. Se você ficar olhando para o seu passado, se você ficar lamentando porque essa pessoa me traiu, porque essa me jogou no poço, porque essa me abusou, porque essa me rejeitou, porque essa me usou, você vai ficar com um foco errado. Deus está falando, ei, todo o seu passado foi uma estrutura, foi uma bagagem, foi algo para te levar para o próximo nível, para o lugar aonde eu quero te levar. Para de olhar para as paredes do poço e olha para cima, onde a minha mão está estendida para tirar você do poço. Não importa que seja o poço da miséria, o poço da depressão, o poço da mágoa, o poço da rejeição, o poço da traição, o poço do divórcio. Não sei qual é o poço que você está metido aí. Eu não sei o que está acontecendo na sua vida, mas quando você falar, Deus, o nome do meu poço é esse. Senhor, aonde estão as suas mãos? Abre os meus olhos, porque eu quero ver. O Espírito Santo vai abrir os seus olhos espirituais e você vai poder ver como o Espírito Santo vê. Você pode falar assim, Deus, eu não consigo ver o Senhor nessa cena. Deus, aonde o Senhor estava? Deus vai remover toda essa mentira que o inimigo colocou aí. Você não precisa ressignificar, você não precisa contar uma historinha bonita para você acreditar e parar de sofrer. Você precisa receber a revelação da verdade, o que Deus quer falar com você. É você e Deus. Para de ficar enrolando, para de ficar dando desculpas. Pega a sua Bíblia, pega ela, começa a ler a sua Bíblia, começa a ter tempo com Deus. Quanto tempo você gasta aí nas suas redes sociais? Quantas horas por dia você fica na frente de um celular, na frente de um computador? Quantas horas você fica assistindo vídeos e mais vídeos e você não está aproveitando para nada? Começa com 5, 10, 15 minutos por dia de leitura bíblica. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A sua fé não vai aumentar se você não começar a ler Bíblia. A sua fé não vai vir para você passar para um próximo nível se você não tiver aqui a experiência com o Espírito Santo. Eu estou aqui só para ser um canal, para te falar que o caminho é Jesus Cristo. Se você tentar atalhos, não vai dar certo. Você vai se decepcionar, você vai frustrar. Não adianta pegar atalhos. Existe um caminho e você precisa andar por esse caminho. O importante é você chegar no alvo. O alvo é Cristo. Não erre a porta, não erre o caminho, não se desvie para a direita nem para a esquerda. Não fique se lamentando, se colocando no lugar de vítima, mas se coloque na presença de Deus e fala, Deus, qual é a verdade? Deus, o que está acontecendo? Por que eu estou aqui nessa situação? Para de se fazer de vítima e fala a Deus, o que o Senhor quer falar comigo? E o Espírito Santo vai mostrar para você, vai trazer o discernimento, vai trazer o entendimento, vai falar e vai ministrar aí o seu coração. Permita que o Espírito Santo, Ele é o único que pode remover essa mentira, tirar essa mentira do seu coração e trazer verdade para a sua vida. Amém?